a gente vai falar de Pinot Noir. É uma casta novinha, só 2.000 anos de idade. Uma casta que tem pouca história na bagagem. Lógico que eu estou sendo irônico, porque a Pinot é uma das uvas mais clássicas da humanidade para a produção de vinhos tintos finos. Essa uva ela nasceu na Borgonha, que fica ao norte da França, mais a leste, ou seja, uma região bastante fria. Lá nasceram duas uvas clássicas para se fazer vinhos que são muito conhecidas por muita gente no mundo todo. Pinot Noir e Chardonnay. São as duas únicas uvas que podem ser plantadas dentro da região da Borgonha, por decreto, por lei. Isso é uma coisa interessante porque mostra como uma uva pode ficar tão caracterizada através de uma região. Os vinhos da Borgonha eles diferem um pouco quando se faz a Pinot Noir em outro país, que não seja a França. Na Argentina, principalmente em Mendoza, você tem muito sol, muito calor, boa parte do ano. Isso traz um pouquinho mais de açúcar para a uva, que vai se transformar durante a fermentação em álcool no vinho. Então, os vinhos Pinot Noir argentinos ou de climas mais quentes tendem a ser mais alcoólicos e um pouquinho mais encorpados. Se a gente fosse colocar na nossa famosa tabelinha, onde a gente colocaria a Pinot Noir? Aquela tabelinha de estrutura que a gente comentou nos outros vídeos. A gente falou de Taná, Malbec, Cabernet Sauvignon lá em cima na nossa escala de estrutura do vinho. Já a Pinot Noir, nesse quesito estrutura, estaria aqui embaixo, porque são vinhos mais delicados e elegantes. Isso não quer dizer que vai ser um vinho sem graça, um vinho que falta alguma coisa. Na verdade, a elegância dessa uva está na falta de corpo, só que na riqueza de aromas. Por ser uma uva delicada, se você puser uma comida muito estruturada de sabor, você provavelmente vai acabar matando o seu vinho. A Pinot Noir é uma uva perfeita para você fazer a harmonização com peixe. Só não vai poder ser um peixe muito leve. Evite os peixes brancos, Pega aí atum, salmão, enfim, outros peixes que têm uma característica de serem mais saborosos e manda ver com Pinot Noir, vai ser muito legal essa harmonização, tenho certeza que você vai gostar. Os queijos mais indicados para Pinot Noir são os queijos cremosos. Eu citaria aqui dois que eu acho que são matadores, Brie e Camembert. Lembrando, complexidade, tanino, acidez, a gente já falou em outros vídeos aqui no canal. Confere lá que tem muita informação para você acompanhar com a gente. Esse vinho aqui então, vamos lá, é um Pinot Noir Carmine Granata Pinot Negro. Por que está escrito Pinot Negro? Porque ele foi feito na Argentina, então alguns produtores usam o nome da uva no idioma local. Pinot Negro e Pinot Noir é a mesma uva, não muda nada, só o nome no rótulo do vinho. Vocês repararam que essa garrafa aqui é gordinha, igual a mim? Isso aqui é um estilo de garrafa da Borgonha. E lá eles institucionalizaram esse estilo de garrafa. Então outros produtores no mundo inteiro, quando vão fazer Pinot Noir, em referência à Borgonha, acabam usando esse estilo de garrafa que chama Borgonha. Deixa eu parar de falar e vamos abrir esse vinho aqui. Ele é um vinho com uma cor um pouquinho mais densa, um pouquinho mais escuro, um rubi um pouquinho mais intenso que um Pinot Noir normal, ou um Pinot Noir clássico. Isso justamente por conta da origem dele, que é Mendoza, quente, calor, na Argentina. Esse Pinot aqui ele tem um pouquinho mais de viscosidade, ele vai um pouquinho além do que um Pinot tradicional. Isso indica que ele tem um teor alcoólico um pouquinho mais elevado que um Pinot tradicional. E tá certo isso porque ele tem 13,5% de álcool, que é um pouco alto para um Pinot Noir. Vamos ver agora o que esse vinho nos diz no olfato. Como já era de se esperar também, a gente pega a Pinot Noir, ela é uma uva que geralmente apresenta frutas mais frescas, um morango de aroma, um morango fresco. Esse aqui ele chega a apresentar um morango, só que numa fase da fruta um pouquinho mais madura, Outra coisa que eu gosto muito desse vinho aqui é a complexidade aromática que ele tem e a evolução que ele tem em taça. Eu estou sentindo um aroma agora,
Só que esse aroma vai evoluir muito à medida que ele for descansando aqui na minha taça, ou seja, que ele for respirando na minha taça. Agora vamos direto à boca do vinho. Bom, não deixa de ser um Pinot. Tem pouco tanino, bastante acidez e muita fruta também no paladar. É um vinho muito elegante, extremamente elegante. Tome cuidado com a harmonização, escolha pratos mais leves, peixes mais intensos de sabor, carnes vermelhas magras. A uva do próximo episódio é a Carmenère. Se liga no canal.